Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, torcida vascaína, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, porque o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal Vasco em Família. E dá sempre aquela moral aqui pro Thiagão, deixando um like, ajudando aqui, comentando. Vamos que vamos? Dá essa moral também aqui pra gente, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Se inscreve lá também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, canal show de bola. O link vai estar aqui na descrição. Faço parte do canal lá também, então dá essa moral pra gente. Bora pro vídeo, bora pra notícia, bora pra opinião de torcedor, contando com a de vocês aí no comentário. Vamos que vamos. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida da Vascaína, bora pro vídeo então. Vamos repercutir um pouco aí dessa vitória do nosso Vascão aí. Ontem, né, lá no Engenhão, 1-0, Vasco que não jogou muito bem, mas conquistou a vitória aí. E eu vou trazer aqui pra vocês uma opinião de um torcedor do Homem Peruca, um cara que eu admiro bastante, um grande torcedor vascaíno. Depois que eu vi uma live lá com ele na torcida vascaína, lá no canal do Léo, gostei muito do posicionamento do Peruca, também faz parte aí do projeto Somamos. E aí ele colocou o seguinte, vou botar o print aí pra vocês. O Vasco pode voltar a conquistar um título em São Januário após 29 anos. Essa matéria tá aqui na Net Vasco. O Homem Peruca postou lá no Instagram dele, né? Então tá aqui que no próximo sábado o Vasco pode voltar a conquistar um título em São Januário após 29 anos, o último justamente uma Taça Rio em 1992 contra os Mulambos. E aí que tá o meu questionamento, eu queria saber, você torcedor, deixa a sua opinião aí nos comentários. Porque tem muito torcedor que defende a comemoração desse título e tem outros que não. Então eu vou dar minha opinião aqui, porque vai muito na do Peruca, do Homem Peruca. A minha opinião é que o Vascaíno, eu como Vascaíno, perdão, não vou comemorar um título desse, porque eu acho que na minha visão não tem cabimento algum. O Vasco foi o 5º colocado do Campeonato Carioca, o Botafogo foi o 7º, não existe isso. A Portuguesa 3º colocado e Volta Redonda 4º, não comemorar nada, eu acho que não tem cabimento algum. Eu como Vascaíno comemorar esse título. Eu tô feliz com a vitória por 1-0, mesmo o Vasco não jogando tão bem. E no domingo que vem, no sábado, perdão, às 3 horas, eu vou torcer novamente para o Vasco fazer uma boa partida, ficar cada vez mais preparado aí para a Série B. Por quê? O Vasco vai enfrentar o Operário aí, na estreia da Série B, foi o líder do Campeonato Paraense, onde tem Paraná, Curitiba, que vai ser adversário do Vasco, Atlético Paranaense. Então o Vasco precisa estar mais preparado para o que vai encarar na Série B. Agora, comemorar o título, o Vasco consagrando aí campeão da Taça Rio, ganhando do Botafogo novamente lá em São Januário, eu sinceramente não vou comemorar, vou assistir o jogo e vou torcer por uma bela partida com vitória para cada vez mais o Vasco estar preparado aí para encarar a Série B e também a Copa do Brasil, chegar mais longe nessa competição também. Essa é a minha opinião, deixa de vocês aí nos comentários. Torcida vascaína, próxima notícia aqui que a gente vai repercutir essa situação aí do Andrei e do Matias Galassa. O Andrei ainda que o Vasco não procurou para a renovação do contrato do jogador, e o Matias Galassa aí que também foi noticiado que alguns empresários aí da Europa ligados a gigantes europeus estão aí de olho no Matias Galassa. Você imagine só, a gente perdeu o grande paraguaio, o nosso paraguaio, o meu xodó Matias Galassa, realmente um grande jogador. Mas antes de a gente comentar isso, acho importante que eu vou entrar nesse assunto com essa notícia aqui que tá na Bola VIP. Vou botar o print aí pra vocês e tá aqui, ó. Torcida sugere vaquinha e São Paulo pensa em comprar Benítez. E por que, família vascaína, você me pergunta, Thiago, o que tem a ver isso com o Andrei? Exatamente é o seguinte, família vascaína, que eu quero dizer pra vocês. O Vasco tá sendo um cemitério de bons jogadores. Um cemitério. O Vasco precisa urgentemente montar times competitivos para dar pro Andrei, pro Matias Galassa, pro Germancano, uma possibilidade de mostrar o verdadeiro futebol deles. Você vê, eu acompanhei, tive a felicidade de acompanhar aí o Martim Benítez, um cara que realmente se dedicou ao Vasco,
teve muito tempo contundido, na reta final a gente não pôde contar com ele, tudo bem. E aí a gente até, poxa, melhor deixar ir embora, mas você vê que no time do São Paulo o cara rende. O cara deu várias assistências nesses últimos 2 jogos, aparecendo, tocando, habilidoso. No canal do Nicola, até tem a notícia lá que alguns clubes da Europa estão interessados no jogador. Então você vê, se o Vasco continuar com esse cemitério, né, de talento, de técnica, onde não aparece, onde o Vasco mais joga sem a bola do que tudo, mais corre atrás dos adversários nesses últimos tempos, a gente não tem muito talento, a gente vai perdendo grandes jogadores da base e do profissional. Então, para você ver que o Cano faz milagre. Então a gente tem que sim renovar com o Andrei tá jogando muito bem, o Andrei vem sendo uma grande força no meio-campo do Vasco, e o Matias Galassa nem se fala. O Vasco tem que resolver esse tipo de situação e sim, dar times competitivos para que esses jogadores possam demonstrar mais seu futebol. E dessa forma vai com certeza ajudar o Vasco financeiramente, não há dúvida que o Andrei aí mostrando mais futebol, que mostrou já na base, o Matias Galassa, que sinceramente tem muito potencial na Europa e por isso que os empresários estão de olho nele, mas o Vasco precisa ajudar esses jogadores, principalmente os que vêm da base, e quando contratar esses jogadores como foi o Benítez, como é o Cano, precisa, família, precisa dar um time para eles, para esses caras aparecer. O Vasco realmente, hoje em dia, é um cemitério de bons jogadores. Torcida vascaína, vamos repercutir essa situação aí, né, da FIFA, né, do Vasco jogar a Série A ou a Série B, tá na Justiça Comum, tá na FIFA. Tem muito torcedor que não acredita e tem outros aí que tem uma esperança. Eu não acredito tanto assim, mas a gente tem que aguardar, tá na Justiça Comum e tá na FIFA. Por que a gente está falando isso e espera uma decisão aí nas próximas semanas, mais rápido possível? Porque o Vasco tem exatamente aí 11 dias até a estreia da Série B contra o Operário em São Januário. Então a gente espera uma definição dessa situação mais rápido possível. E aí muita gente que não acredita fala assim: Thiago, você tá mentindo, você tá querendo like, isso nunca aconteceu. E aí o meu amigo Gleibe lá do Cruz Maltino Sem Fronteira, numa conversa, ele falou que essa situação já aconteceu com o Gama em 1999, e o Gama foi à Justiça Comum e permaneceu na Série A no ano 2000. O que acontece foi que a CBF ela tentou mudar o regulamento durante a competição, basicamente é isso, para a gente não estender o vídeo e ficar longo, e teve uma situação com o jogador Sandro Hiroshi, né, do São Paulo, que foi inscrito naquela época de forma irregular, e aí ganhou do Botafogo, e o Botafogo foi à justiça, ganhou os pontos, e nessa maneira quem caiu foi o Gama, né? Basicamente, para o vídeo não ficar longo, foi uma mudança de regulamento lá da soma da temporada anterior com a atual temporada, a soma dos pontos, o time caía, basicamente uma embolação danada, um regulamento muito mal feito. Só que o Gama foi à Justiça Comum, e tá aqui a matéria, é o jornal DF Esportes, lá do Distrito Federal, botou até essa matéria aqui como um TBT, e tá o seguinte: com o Gama já tendo sido prejudicado pela Comissão Disciplinar da CBF, o partido PFL, hoje o Democrata, e o Sindicato dos Técnicos do Distrito Federal resolveram ir além, acionar a Justiça Comum em nome do Gama, atravessando a CBF, algo considerado inadmissível pelos cartolas. Mas o que poderia ser feito? Depois de tanto esforço para alcançar a elite, veriam seu time voltar injustamente à Série B de braços cruzados? A opção foi recorrer à Justiça Comum, que não tem relação com o futebol, CBF e Campeonato Brasileiro. Nos tribunais, todas as decisões foram favoráveis ao Gama. A CBF até tentou entrar com alguns recursos, mas perdeu todos, e depois desistiu quando foi ameaçada de suspensão pela FIFA. Ou seja, o que eu quero dizer, as duas situações estão acontecendo no Vasco nesse momento. Isso não é mentira. Cabe você acreditar ou não. Tá na Justiça Comum, né? A gente viu a matéria aqui, também peguei aqui. Juiz pede que Ministério Público se manifeste antes da decisão liminar sobre Vasco Internacional, então tá também na Justiça Comum, e tá também na FIFA, como li aqui na matéria do DF Esporte,
que a CBF, que na época ficou com medo de alguma suspensão da FIFA. Então a gente tem que aguardar, tem esperança. Apesar de eu não acreditar, eu acho que sim que o Vasco vai disputar a Série B, acreditar muito mais numa indenização, mas não é mentira, família vascaína. Tá aí, vamos aguardar aí que nessa semana possa ter alguma decisão referente a isso. Vasco na Série A ou Vasco na Série B. Torcida vascaína, tá ansioso como eu pra gente ver uma definição aí na justiça e a gente vê o projeto Somamos no Clube de Regatas Vasco da Gama? Isso tem que acabar o mais rápido possível, certo? E tomara a torcida vascaína que essa semana a gente tenha alguma novidade, alguma definição sobre tudo que está acontecendo no Vasco, principalmente depois que a gente viu essas notícias aí da última semana, o ato trabalhista, várias penhoras acontecendo no Vasco, o ato trabalhista pode sim arruinar o Vasco e a gente vê uma gestão que não trouxe os recursos que prometeram, que não tem capacidade alguma de captar dinheiro novo para o Vasco da Gama e resolver esse tipo de problema. Enquanto você tem aí o Levenciano e o Projeto Somamos, que captou os recursos, tem as cartas, tem uma equipe executiva e pode ajudar o Vasco a trilhar um caminho melhor. Então a gente quer uma definição mais rápido possível, a gente está ansioso para essa decisão. E o que acontece? Sexta-feira o Dr. Eloy participou de uma live lá no canal do meu parceiro aí, Serjão, lá no Debate na Barreira, e lá ele disse que ele acredita numa definição aí dessa ação dos Templários até o dia 30 de maio. Mas você vai me falar assim, Thiago, o Dr. Eloy cansou de falar que 30 de abril teria uma definição também. Mas vale lembrar, família vascaína, que o Jorge Salgado tentou de todas as maneiras aí atrasar esse processo, afastamento do Camilo Rulieri, depois ele entrou como parte interessada, Roberto Monteiro, então tudo isso atrasou um pouco a ação dos Templários, mas também, segundo a opinião de um profissional, o Carlos, que também está sempre aí, todo vascaíno conhece, ele disse sim, o Carlos é advogado, e disse que o processo está caminhando rápido sim, está caminhando rápido e a gente pode ter alguma definição. Então, a gente acredita aí que o Camilo Rulieri, nessa semana, pode aí, a gente espera, pode ocorrer uma decisão monocrática, ou marcar a data do julgamento, família vascaína. Então a gente vai aguardar essa semana aí para que sim, a esperança de ver um Vasco melhor, porque a gente viu uma incapacidade muito grande nessa gestão do Vasco, e principalmente com essa situação do ato trabalhista aí que nos deixa muito assustado. Diversas dívidas aí podem bater na porta do Vasco, e aí, o que vai acontecer? Dinheiro não tem. E torcida vascaína, essa semana também a gente pode ter uma novidade, né, segundo lá, assistindo no canal do Laureano, em relação a liminar que deu posse ao Jorge Salgado. A gente pode ter alguma novidade também em relação a essa situação. A gente sabe que o Jorge Salgado está sentado na cadeira através de uma liminar, então isso também pode cair. Então a gente vai aguardar essas definições aí durante essa semana. O vascaíno está muito ansioso, não dá para a gente só se preocupar com futebol, com o Vasco em campo, vibrar com uma vitória mínima contra o Botafogo. A gente tem que se preocupar com o futuro do Vasco. A gente sabe aí que toda essa situação que está acontecendo, a trabalhista, a penhora, isso vai prejudicar o Vasco a ter times fortes, e a gente, como apaixonado pelo Vasco, novamente gritar é campeão. Então, o mais rápido possível, a gente tem que ter pessoas que tenham um projeto, que tenham principalmente dinheiro. Hoje, quem senta na cadeira tem que trazer dinheiro para o Vasco, isso é fundamental. Sentar lá e ficar na cadeira esperando algum milagre acontecer, ou fazer o que a torcida aí ajude o tempo todo, só a torcida ajudar, não tem jeito. Eles têm que fazer a parte deles, eles têm que ajudar o Vasco a se reerguer, a se reestruturar, e dessa maneira que está acontecendo, nada vai mudar. Então vamos aguardar aí que essa semana possa ter algumas definições, tanto da FIFA, tanto da Justiça, e aí, com certeza, um final feliz para nós vascaínos. Esse final aí eu não quero pro Vasco da Gama, não. Tamo junto, família vascaína, e é muito bom ser Vasco.